Vamos lá, continuando a nossa classe DAO, o próximo método é o método de alteração. Então, clica aqui na chave para ter certeza, ela vai ficar realçada o início e o fim desse bloco. Então aqui começa o bloco inserir e aqui ele encerra. Então a gente aperta Enter 2 vezes e vamos criar o método de alteração. Do mesmo modo que fizemos no inserir, o método de alterar também vai retornar um valor verdadeiro ou falso se ele conseguiu ou não alterar os dados no banco de dados. Então vamos lá. Public, static, boolean, alterar. Mais uma vez, ele vai receber como um parâmetro o objeto da classe contato. Então, contato com C maiúsculo, contato com C minúsculo. Contato com C maiúsculo é a classe, contato com C minúsculo é o objeto. Então, vamos abrir o bloco try-catch novamente. Try, catch, exception é. E vamos começar pelo catch, que é o mais simples. Primeiro, a gente pede para imprimir stack trace, que ele vai imprimir o erro lá na saída de dados, e vai depois retornar falso. Ou seja, além de imprimir o erro, ele retorna falso, para que eu consiga tratar essa informação na tela. E aqui em cima, a gente vai fazer o passo a passo para a alteração de dados. Do mesmo modo que fizemos no inserir, a gente já pode olhar lá em cima, a gente começa abrindo a conexão. Declaramos um objeto connection. Vou chamar de conexão também. Vai ser igual a gerente, mais uma vez, eu só digito o início, Ctrl espaço, Enter, ponto, get conexão. Declaramos a nossa string SQL. Nesse caso vai ser um update, né, uma alteração. Então a gente vai alterar os mesmos dados, o nome e o e-mail, né? Então a gente faz um update na tabela contato, set nome vai ser igual a interrogação, vírgula, e-mail igual interrogação, where id igual a interrogação. Ponto e vírgula no final. Qual a diferença? Agora a gente está fazendo uma alteração de dados. Então aqui, logo após o nome, eu tenho uma interrogação, que é onde vai ser colocado o valor do nome novo do contato que veio aqui no objeto e que a gente vai passar para o prepared statement, igual fizemos aqui no inserir. Então, mais uma vez, eu posso até copiar aqui de cima, eu vou selecionar aqui, ó, tudo isso. Inclusive, eu posso selecionar até aqui, vou dar um Ctrl C, e abaixo do SQL eu vou dar um Ctrl V. Porque a ordem ficou exatamente a mesma. O primeiro é o nome, o segundo é o e-mail, só que agora a gente tem um terceiro parâmetro, porque a gente só quer alterar um contato, a gente não quer alterar todos. Então a gente tem que colocar qual o ID do contato que a gente está alterando. Então na próxima linha, a gente vai colocar ps. Ponto. Nesse caso, o ID é uma variável do tipo inteira, então a gente coloca setInt. A posição do ID é a terceira, então a gente coloca o número 3. E aqui a gente vai pegar o ID desse contato. Então vai ser contato.getID. Abre e fecha parênteses. E agora, pessoal, para a gente ter certeza que realmente conseguiu alterar o contato, a gente precisa de um detalhezinho que não fizemos no inserir, que a gente não precisa fazer no inserir. Então, eu vou declarar uma variável inteira chamada quantidade de alterados. Ele vai receber ps.executeUpdate. Ou seja, ele vai executar a alteração de dados no banco de dados, e se os parâmetros estiverem corretos, e se ele conseguir fazer a alteração dos dados, ele vai retornar uma quantidade aqui. Nesse caso, tem que ser uma quantidade igual a 1, porque passamos o ID de um contato, tá certo? Então, a gente vai retornar quantidade de alterados maior que 0. Se quantidade de alterados for maior que 0, significa que ele alterou
o registro. Se eu colocar um ID que não está cadastrado, digamos, eu tenho o contato 1, 2 e 3. Se eu coloco o ID igual a 5 e ele não existir no banco de dados, essa instrução vai estar correta, porém não vai ter alterado nenhum registro, porque o número 5 não está cadastrado. Então ele vai retornar 0 nessa quantidade. Então, se a quantidade maior que 0, ele vai retornar verdadeiro na minha variável booleana. Se a quantidade for igual a 0, ele vai retornar falso. E aí a gente tem certeza que conseguiu fazer a alteração de dados.